Meu Deus, mais um dia estamos aqui, Senhor. Mais um dia para louvar e bendizer o Teu santo nome. Mais um dia para fazer como aquele publicano que orava e não se exaltava. E, aliás, é pelas Tuas misericórdias, pelo discernimento do conhecimento da Tua palavra, é que nós não precisamos de exaltações. Não precisamos que ninguém levante um altar para nós. Não precisamos que ninguém faça os alardes. Nossa, como ele é artista. Nossa, como ele é isso, como ele é aquilo. Eu sou simplesmente um pedaço de carne que tem uma alma que movimenta tudo isso, todos os dias. Alma essa que chega com a Tua permissão e que tem a Tua direção. Meu Deus, quando nós fazemos essa comparação da oração do fariseu e do publicano, nós entendemos facilmente que não precisamos de exaltação. Não precisamos. A exaltação, ela só alimenta o ego. E é muito perigosa. A exaltação, ela faz com que as pessoas se tornem reis e rainhas, se tornem pessoas arrogantes, que menosprezam os outros pelo poder que elas têm. Mas não sabem elas a queda e o amanhã que vão ter depois. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o dom da fala, o dom da comunicação, e que esse dom tem sido aproveitado, Senhor, para abençoar vidas. E essa é a maior e melhor meta que nós temos. Obrigado, Senhor, pela vida da Vera Maria. Obrigado pela vida daqueles, Senhor, que usam os seus veículos de comunicação para realmente, Senhor, poder prestar um serviço para a população, que sejam realmente companheiros e que fazem o seu papel social. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. E como sempre eu te peço, Papai, ajuda aqueles que estão necessitados. Tu conhece cada coração, tu sabe cada necessidade. Pode parecer uma reza, pode parecer uma repetição, mas sempre nós vamos pedir. Vamos pedir porque tem gente que às vezes não sabe nem sequer orar, não sabe nem como chegar na Tua presença. E sabendo que é tão fácil, que é tão simples. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, mais um dia! Eita, lelê! Não importa se está chovendo, se está fazendo sol, o que importa é que Papai do Céu está permitindo que eu, que tu, que está aí no Kawai, que está na transmissão, que está nas plataformas, vamos viver. Isso mesmo. Vamos lá, mais um dia para a gente escrever o nosso diarinho, viu? Isso mesmo. E uma boa tarde especial para você que está na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eu estou na Igaraçu e você também está. E na Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado, como sempre, eu agradeço a você por saber que eu sou a sua companhia na hora do almoço. Que você esquece a televisão e fica lá comigo, tá? Muito obrigado mesmo, viu? Tô orando por tu, né? Tu sabe, né? Então olhe comigo também, viu? Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Programa de número 129. Gente, não é bonito, né? Dizer, né? O número do programa, né? Pois é, menino. E hoje a nossa informação curiosa. Você sabia quem é o maior aliado estratégico global do Brasil? Tu nem imagina, tu nem sonha em saber quem é. É os Estados Unidos. Historicamente e oficialmente, ambos mantêm uma designação de aliado preferencial extra-OTAN, o que facilita o acesso às tecnologias de defesa e treinamentos militares
em conjunto. Só que o negócio tá abalado, né? Lula tá estremecendo as amizades com o Trump, aí o negócio tá meio complicado, né, criatura? Mas tem outra coisa. Agora, a nível de comércio e economia, tu sabe quem é o maior parceiro do Brasil? A China. É por isso que tudo que a gente está usando tem tecnologia da China. Tá vendo tu? Pois é, agora tu tá sabendo, né, criatura? Isso, não fale besteira antes de ouvir o programa de Olho com Você. Só escondido. Aí depois o que você falar não é besteira. É fato. E hoje é aniversário de uma das criaturas que eu vi nascer na televisão brasileira. Eu falo de Márcia Goldschmidt. Isso mesmo. Mexeu com você, mexeu comigo. Lembra? E ela foi homenageada no Luciano Huck, né? Ela nasceu em 1962. Então, tu que tá fazendo... Olha que chiqueza, rapaz. Tu faz aniversário igual com a Márcia, hein? Que lindo. Como eu digo sempre, tá? Que o Papai do Céu possa te fazer a pessoa mais feliz desse mundo. E agora vamos seguindo com o programa, porque a abertura já foi feita, já mandei feliz aniversário pra tu, já dei bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Agora a gente segue. Pois é, e antes de trazer a previsão do tempo, eu preciso dizer para você que a PAC renova previsão de chuvas ao longo da semana até o próximo domingo. A PAC renovou ontem a previsão de tendência de chuva no estado. Exatamente foi apontado aí como chuva fraca moderada a partir de hoje até sábado, na zona da Mata Sul e região metropolitana. Aproveitando a deixa, né, que não vai ter água, então pronto. Bem, as regiões do Agreste Sertão e Fernando de Noronha vão ter chuva fraca ou até a estiagem durante os próximos dias. O Sertão do São Francisco deverá ficar sem chuva, apresentando tendência de chuva fraca apenas no sábado. Já no domingo, a previsão é de chuva fraca na maior parte do estado e sem chuva no sertão. As tendências de precipitação da PAC podem variar de um dia para o outro e a depender das ocorrências apresentadas em cada observação climática. E aí vamos à previsão de hoje, fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A intensidade dos ventos está de fraco a moderado, umidade máxima 100% e a mínima 60%. E a temperatura mínima de hoje, 23 graus, e a máxima 28. Previsão para hoje, muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. E aí foi a previsão do tempo, agora tu já sabe, né? E o tempo também estável, então pronto, cuidado, tá? Aproveita que a gente vai ficar sem água, já pega as cuias, pega o balde e bota lá para garantir a tua água nesses 3 dias que não vai ter, tá? Pronto, já te avisei. E vamos aí às manchetes dos jornais que circulam nesta quarta-feira. Ortega consolida regime ao anunciar fim das eleições na Nicarágua. O homem não quer mais que tenha eleição, não. O negócio é com ele e acabou-se. É vitalício. Imagina se essa moda pega, hein? Deixa eu quieto. Estados Unidos começam a impor tarifas e o Brasil decide evitar o revide. Tá vendo que eu falei ontem? Rapaz, é melhor tarifar do que outra coisa. Manutenção do sistema Tapacurá começa hoje e afeta 134 bairros do Grande Recife. Novo e republicanos fazem convenções. União Progressista estica definição ao Senado. O ídolo de pano continua. Tereza Cristina recusa vice de Flávio Bolsonaro e amplia entrave no PL em negociações. E a última manchete, FENEARTE bate recordes com 173 milhões de reais movimentados e 350 mil visitantes. Aí são as manchetes dos jornais desta quarta-feira. E tu acha que eu não vou falar do ídolo de pano, mulher? Claro que eu tenho que falar. Pai, pelo amor de Deus. Isso vai sobrar para Kekel. Pois é. Uma das vagas já tá certa que é Tutu, né? Tutu, né? O cara, né? O cara foi tão estratégico que foi namorar logo quem? Fátima Bernardi. Tu aprende com o Túlio Gadelha, criatura.
Tu aprende com Túlio Gadelha, tá? Tu pega uma madame daquela, é bem bonitona, começa a cantar, começa a fazer flecha, aquela coisa toda. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também, entendeu? Aí tu consegue resolver tua vida, tu tá me entendendo? Pois é, né? Tem gente que dá o golpe da barriga, tem gente que faz o golpe do sei lá o quê, do pix, do amor, né? Pra cheirar a venta, sei lá o quê, né? Então pronto. Bem, minha gente, vocês sabem que eu sou inimigo da pesquisa, né? Vocês sabem disso? Eu sou inimigo declarado de pesquisa. Pesquisa é coisa de preguiçoso. Pois é, mas vou deixar aqui a pesquisa por final, porque eu vou falar de um negocinho aqui, rapaz. Silvinho tá se cagando nas calças, criatura. É, porque ele tá com medo, né, do povo dizer que ele tá envolvido com os bolsonaristas, porque o partido dele a nível nacional tá apoiando Bolsonaro, né? Então tá vendo aí o BO que tá rolando, que o povo do PSB tá dizendo assim, né? Fulano é do lado de Bolsonaro. Entendesse? Pois é, aquela historinha de Luciano Bivar, né? Luciano Bivar agora é o suplente de Humberto Costa, né? Eita, Lelê, menino, o mundo dá muita volta, viu? Pois é, o único ano que não dá volta é o Igaraçu em linha reta. Igaraçu tem Macaxeira. Só faz o balão ali no viaduto e pronto, acabou-se. E olha, Silvinho tá com a mão na cabeça, rapaz. Ele fará uma articulação com o presidente nacional do PT, aliás, do PT não, do Republicanos, Marcos Pereira, pela neutralidade do partido na disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro, né? No caso, seria assim, né? Fazer o que o PSB está fazendo com o Kekel. Você não tem lado, você é isso, você é aquilo. Aí ele tá com medo, isso aqui tá nítido, né? Ele tá com medo que aconteça com republicanos também. Porque só Pernambuco é que vai apoiar Lula a nível do partido dele. Aí é a mesma coisa de Kekel, né? Tá lá Ronaldo Caiado. Ó, Caiado, sai de perto de mim, tá? Sai de perto de mim. Aqui em Pernambuco tem que ser Lula, pelo amor de Jesus, porque Lula me deu de tudo. Tu tá me entendendo a jogada? Pois é. A formalização pode acontecer até o dia 5 de agosto, conforme o calendário das convenções, né? Aí, o republicano já fez também a sua convenção. E além de Silvinho, o deputado Augusto Coutinho, Silvinho Augusto Coutinho, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele é do Republicanos da Paraíba, serão os articuladores da legenda para que ela não declare apoio a nenhum candidato ao Palácio do Planalto. Seu Raul! Seu Raul, para que você tira o chapéu? Aí, de repente, a Silvio Costa hoje vai tirar o chapéu. Aí, quando dá fé, ele vai olhar assim pro chapéu e vai dizer, tá lá o nome Lula. Olha, seu Raul, não posso tirar esse chapéu porque a gente deu a gente acertou um contrato que não podia apoiar ninguém. Tá vendo, eu digo que tem certos casamentos que não dá certo. Olha, pai. Pois é, né? De uma hora para outra, o homem não pode deixar o partido de mão. Não vai fazer que nem Marília fez, né? Que ela era presidente estadual do Solidariedade, depois ela saiu, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e assim vai, né? Um embrolho da bexiga. Sabe, passar pelo sítio histórico? É o sítio histórico não, o sítio histórico. É isso mesmo. Tu podia pegar a BR, mas tem que ir pelo sítio histórico. Tu tá me entendendo? Pronto, porque lá também tem gente para pegar o ônibus. Então, o argumento levantado é o impacto eleitoral do tempo de televisão. Caso o Republicanos permaneça neutro, o PL deixaria de incorporar o espaço da legenda na propaganda eleitoral, o que, na avaliação desses quadros, representaria um favorecimento, mesmo que indireto, à campanha de Lula. Como é que funciona isso? Agora eu tenho que te explicar. Eu estou tentando explicar, mas estou tentando entender. Veja só. Todos os partidos eles têm que definir se vão ficar independentes ou se vão apoiar alguém.
No caso, oficialmente, né, o Republicanos apoia o PL. Então, o tempo de Pernambuco teria que ser do PL. Deu para entender o negócio? Pois é, então é por isso que tem que ter essas definições, é por isso que tem que ter todo esse arranca-rabo, essa coisa toda, né? Então agora você já está sabendo. Vamos ver. Cena dos próximos capítulos, nem preguete. Eita, lele. Ai, Jesus. E Johnny, rapaz, inclusive agora que eu me lembrei, né, falando de Johnny, o deputado Abimael Santos, isso aqui eu não vou nem precisar ler notícia, isso aqui eu vi tanto que eu memorizei. O deputado Abimael Santos, vamos dizer assim, ele fez um vídeo sobre aquela proposta lá de Johnny de zerar, né, o IPVA para as motos de 170 cilindradas. Só que tem uma coisa, essa promessa de Johnny, ela já está tramitando lá na Assembleia. E quem fez esse projeto de lei de zerar o IPVA para as motos de 170 foi o Abimael Santos. Então ele fez um vídeo diretamente no seu gabinete falando, né? Disse, eu vou concordar com o João Campos, porque não sei o quê, só que já está tramitando aqui na casa essa isenção do IPVA. Eita, Johnny, agora tu faz o seguinte, Johnny. Tu pega lá, vovô Gargamel, que é teu parceiro, e faz assim, olha, aprova aí logo esse negócio das 170 cilindradas para dizer que eu nem assumi o governo e já fiz uma promessa cumprida. Rapaz, eu fiquei de boca aberta, sinceramente, viu? Pois é, mas tem mais uma proposta. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Roberto Carlos. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ele assinou, nesta terça, uma carta compromisso com representantes do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores por Aplicativo de Pernambuco. Até, né, teve umas histórias de Uber, assim, né, que eu não preciso lembrar, né? Deixa quieto. O pessoal dos Uber, dos aplicativos, o que mais fizeram protesto não foi brincadeira. O documento reúne uma série de propostas voltadas aos motoristas e entregadores, com foco em segurança, mobilidade, infraestrutura, qualificação profissional e fortalecimento do diálogo entre trabalhadores, plataformas, eu até falei errado, tá? Plataformas e o poder público. Certo. Aliás, é 180 cilindradas, tá? Corrigindo, ainda bem que tem um negocinho aqui bem grandão na minha cara. Né? E quando o pessoal vai fazer protesto na prefeitura, eles são atendidos? E eu vou dizer uma coisa para tu. A gente está em 2026 e estamos vivendo uma censura. Era o que eu mais tinha medo, mas é aquela história. Eu vou fazer sempre o jornal deste jeito. Vou falar sempre deste jeito, não vou mudar. E como eu já disse, vou repetir milhões de vezes. Eu não tenho necessidade de ser inimigo de ninguém. Tá? Eu faço aqui o meu teatro. Como o pessoal faz o seu teatro aí, para fazer as coisas. E olha, eu vou falar aqui, né, só a nível, porque o pessoal está dizendo que Kekel não faz nada, que Kekel deixou os hospitais tudo na desgraça, sei lá o quê. Pois é, o Hospital Getúlio Vargas está recebendo um setor de hemodinâmica com um investimento de 6 milhões de reais. E ainda tem outra coisa aqui, sabe o que é? Tem outro negocinho aqui também que está recebendo investimento. Vou aproveitar para dizer também para tu. Sabe o que é? Sabe aquela história da Dona Loa, que a gente acompanhou essa novela inteira aqui? Vocês de Garaçu perderam, né? Infelizmente. Mas depois vocês dão uma olhadinha lá no nosso De Olho com Você, lá no site que a gente tem tudo. Se você quiser fazer uma maratona, seja bem-vindo. Vamos maratonar. Em decisão liminar, o Tribunal de Justiça de Pernambuco autoriza o governo do estado a realizar nova licitação para manutenção de escolas. Foi isso que tu escutou.
liminar do Tribunal de Justiça. Tudo por conta da Dona Loa. Dona Loa, sabe lá que os cabas ficaram tudo cozinhando no banho-maria? Olha o resultado aqui. É por isso que eu estou dizendo, se você vê alguém dizendo assim, não, porque a governadora não faz nada, porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo, você tem um argumento, e é um argumento verdadeiro. A Assembleia Legislativa travou a LOA, Lei Orçamentária Anual, e agora tem que se correr atrás do prejuízo. Viu? Pois é. A decisão foi aí, proferida pelo desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, em caráter provisório. Com isso, a licitação que resultou no contrato da Cetus Construtora segue valendo. Disse? Pois é, cuidado, já disse para tu, não vai cair na conversa de qualquer um, não. E aqui temos Renan Santos, candidato à presidência. Ele apresenta uma prévia de plano de governo com proposta de extinguir o Bolsa Família. Eita, lele. Pronto, já comprou inimizade, rapaz, com o Nordeste. Eita, lele. Imagina, quem é inimigo do Bolsa Família ninguém merece, né, rapaz? Pois é, menino. Essa aqui eu preciso dizer, né? Porque aí é outra história. Aí é aprovação e reprovação, tá? Aí sim, aqui eu vou entrar. Diz aqui a pesquisa da Simplex, divulgada ontem, que mostra o avanço na aprovação de Raquel Lira neste ano. O estudo ouviu 1.067 pessoas por telefone e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, com 95% de grau de confiabilidade. O Instituto divulgou pesquisas 2 vezes no ano, em abril e julho, tá? Ambos levantamentos são referentes aos meses passados da divulgação. Em abril, a pesquisa apontava a aprovação de 58%, enquanto 36% não gostam de Raquel. 5,9% Copélia. Prefiro não comentar, né? E 3 meses depois, agora, de 58%, comparado de abril, subiu para 61%. Então, são 3 pontos. Um crescimento proporcional de 15%. E aí, vamos cancelar a pesquisa, né? Vamos entrar na justiça para cancelar a pesquisa, né? Pois é, rapaz. Aí eu vou dizer, né? Não tem ninguém perfeito, mas é aquela conversa. Faz o teu, né? E tem aqui uma pesquisa falando, né? Para a gente fechar a nossa edição de hoje. E, inclusive, aqui eu poderia até falar, né? Sobre os simulados aqui. Um com Miguel Coelho, o outro com Eduardo da Fonte, mas eu vou no espontâneo. No espontâneo acontece o seguinte. Marília tem 6,1% das intenções. Humberto Costa, 4,7%. Miguel Coelho, 3,2%. Eu, Eduardo da Fonte, eu tenho 2,2%. Túlio Gadelha, 1,3%. Bem, outros nomes citados, 1,8%. Brancos, nulos ou não querem votar, estão em 16%. Olha só, parece a audiência da televisão, né? Engraçado é uma coisa. Quem não sabe e quem vota branco ou nulo tem muito mais do que os candidatos. Olha só que loucura. Brancos e nulos, 16%. E não soube, né? Copélia, os Copélia, 64,7%. Então, a pesquisa Simplex, ela ouviu 1.067 eleitores entre os dias 15 e 20 de julho de 2026. Ou seja, isso aqui está recentíssimo, né? Foi feito isso até segunda-feira. Tá vendo tu, criatura? Isso que eu estou falando no cenário espontâneo. Porque se formos para a prática mesmo, né? Que o pessoal coloca, Marília está com 16,9% e Humberto Costa com 9%. Como não temos a definição ainda dos candidatos oficiais, eu não vou estar aqui sendo redundante para estar falando tudo não sei quantas vezes. Viu? Então pronto. Quando já tiver feita aí as convenções, tudo direitinho, aí a gente começa a falar os nomes oficiais. E aí, meus amores, meus amigos e minhas amigas, terminei a casa do patrão. Aliás, a casa dos patrão. Não posso esquecer disso, porque se eu falar do patrão, Boninho me processa. Pois é.
Vamos agora fazer o nosso olhar sobre a cidade. Muito bem. Eita Jesus. Eu amo fazer a casa dos patrão, viu? Ai, Jesus, que momento bom, criatura, né? Da gente poder fazer essas coisas aqui. Mas olha, existe um alerta importante que a gente precisa dar uma olhada aqui. E hoje só se fala em carro BYD, né? Eita, o BYD pra lá, BYD pra cá, não sei o quê. Eu só lembro da minha avó Bia. BYD, a Bia Dia, né? Assim vai. Pense numa piada ruim. Pois é, passou a vigorar desde o dia 1º a norma técnica 17, emitida pelo Corpo de Bombeiros, trazendo a regulamentação da instalação de carregadores de veículos elétricos híbridos em edificações residenciais e comerciais. Além das exigências de sistemas preventivos para estes espaços, tu tá pensando que é só botar o negócio lá na tomada e carregar o carro? É carregador de celular, de iPod, de iPhone, de sei lá o quê? Nada, meu filho. Olha, o povo que tem em casa uma airfryer, uma geladeira, um forno micro-ondas, uma chapinha, essas coisas elétricas, não dá conta? Imagina tu botar um carregador de carro. O que vai ter de confusão não é brincadeira. Né? Todo mundo quer botar os BID para carregar lá no negócio do condomínio. Mas a exigência foi uma resposta ao protagonismo crescente dos carros elétricos e híbridos no mercado automotivo brasileiro e, consequentemente, nas garagens dos condomínios. De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, em 2025, o país registrou 223.912 emplacamentos de carro BID. Fica mais fácil para tu entender, né, criatura? BID tá passando nas novelas da Globo, se deixar até na Nobreza do Amor passar um carro BID. Então, um crescimento de 26% em relação ao mercado automobilístico em 2024. 10 vezes superior ao avanço do mercado como um todo. Pois é, né? Passou nas novelas, tá passando no TikTok, no Kawaii, não sei lá o quê. Né? Aí o que é que acontece? Aí o povo quer ter, né, também, né? Agora só que eu preciso lembrar uma coisa para você. Carro não é que nem as outras coisas que tu compra e não paga não, tá? Pois é, tu compra o teu BID, tu quer se mostrar com BID, mas tu tem que pagar, viu? Porque senão o banco chega e toma teu carro. Não te esquece disso. Inventa de te amostrar e depois tu tá aí, ó. Vira manchete e eu vou dar notícia aqui. Eu não digo nada a você. E segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, em Pernambuco, o cenário acompanha esse movimento. A frota de veículos eletrificados chegou a 22.866 unidades. Em fevereiro, um crescimento de 189% em relação a 2 anos atrás. Ou seja, todo mundo quer ter um BID na vida, né? E se tu não tiver um BID, tu não é ninguém. Tu tem que ter duas coisas, criatura. Aliás, mais de duas coisas. Tu tem que ter um airfryer na tua casa, tu tem que ter um BID e tu tem que ter mais o quê? Um iPhone 17 Pro Max. Se tu não tiver o teu iPhone, tu não é ninguém na vida. Tu tá me entendendo? Isso. A tu postar lá nos teus Instagram tuas fotos com filtro do iPhone 17 Pro Max, né? Mas tu pagasse? Meu filho, essa é a diferença. Aí diz aqui, né? Segundo o Detran... Ai, Jesus, eu faço minha besteira e fico rindo sozinho depois. Eu tô ficando doido. Pronto, só isso. Olha, segundo o Detran, mais de 8.000 veículos eletrificados foram emplacados em Pernambuco ao longo de 2025, refletindo a rápida adesão dos consumidores à nova tecnologia. É para proteger o meio ambiente, né? É para proteger o meio ambiente. Agora eu preciso saber de um detalhe que alguém vai ter que me responder depois. Carro elétrico dá choque dentro da enchente? Será?
Eu preciso saber disso. Eu vou perguntar pro Gemini depois. Então aqui, o Sindicato da Habitação de Pernambuco, o Secov, que é quem representa os condomínios, acredita que a velocidade desse crescimento deve acelerar a modernização dos edifícios brasileiros, mas sem muito alarde, tá? Então, somente isso. O pessoal teve uma reunião aí com os bombeiros, lá do Secov, para poder entender como é que vai funcionar essa história de carro elétrico. Aí eu fico pensando, né? Se o povo já fica no desespero para dizer assim, moço, onde é que tem uma tomada aqui para eu carregar meu celular? Imagina o povo dizer assim, né? Moço, onde é que tem uma tomada aqui para eu carregar meu carro? Eita, Lele. É porque tu não passou a noite todinha carregando teu carro, né, criatura? Ai, Jesus. É incrível, né? Como é que as coisas acontecem. Lembra da história que eu falei da moça lá do Mercúrio, do hospital, né? Que foi... inclusive ela estava precisando fazer um atendimento médico. Vamos lá. Tem uma... Vamos dizer assim que a história dela está conseguindo se fechar. Tá lembrando da história? Aquela moça lá do GAC, né? Que estava fazendo um trabalho voluntário para ajudar o pessoal lá, assim, ensinando artesanato. Pois é, presta atenção nisso aqui, viu? Que tem resposta. Tem resposta. A Polícia Civil de Pernambuco concluiu um inquérito que investigava o suposto episódio do Mercúrio da artesã e indiciou a investigada por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Que danada é isso, Paulo? Motivo torpe. Sem motivo nenhum. Ela só quis fazer lá, tipo como se fosse uma trollagem, né? E sabendo as consequências que a mulher teve. E exatamente, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público na segunda-feira, que agora vai analisar o conjunto das obras, aliás, das provas, e decidir se oferece a denúncia à Justiça. Segundo a investigação conduzida pela Delegacia da Boa Vista, a motivação do que aconteceu estaria relacionada a ciúmes. Pai. Olha, segundo o delegado José Custódio, responsável pelo caso, a polícia concluiu que a suspeita teria colocado mercúrio na garrafa da vítima por não aceitar a amizade entre o marido dela e a artesã. Ah, tá. Entendi agora. É um negócio meio Rubi, sabe? Aquela novela da Rubi. Pois é, só ela é o centro das atenções. A conclusão do inquérito aconteceu após 2 meses de diligências e da produção do conjunto de provas periciais. O delegado afirmou que a complexidade do caso exigiu uma investigação técnica. Segundo ele, a Polícia Civil buscou reunir evidências científicas capazes de sustentar a conclusão do inquérito. Além dos depoimentos das partes envolvidas, foram produzidos laudos químicos, exames toxicológicos, perícia traumatológica e pareceres de especialistas de diferentes áreas médicas. E se não fosse a filmagem da mulher, eu agora esqueci o nome dela, rapaz. Esqueci o nome dela. Falei tanto dela que eu esqueci o nome dela. Não memorizei. Me perdoe. E aí agora tem todas as provas do que a mulher fez. Que coisa, né? Então eu vou dizer pra tu, tá, mulher? Mulher, presta atenção. Momento mulher. Tô de olho com você. Bom que hoje é quarta, né? É o dia de olho do Momento Mulher da Vera. Então pronto. Momento mulher no de olho com você. Mulher, não queira muito papo com homem, não. Principalmente com mulher ciumenta. Aquela mulher que é... Sabe aquela das mulheres apaixonadas que fez a Julia Gano? Sabe? Aquela que não aguentava ver o marido conversando com uma formiga que já estava em cima dele. Tome cuidado. Viu? Não queira muita amizade com o homem, não. Principalmente se a mulher estiver perto. Porque você vê o que é que esta criatura foi capaz de fazer. Ao invés dela chegar e dizer assim, olha, simplesmente, sabe como é que ela resolveria isso? Não precisaria disso aqui. Sabe como é que ela deveria ter feito? Pela lógica. Era ela dizer, minha amiga,
Seguinte, eu sou esposa dele, eu não estou gostando dele com você. Simplesmente isso. Então, se afaste do meu marido. Se era isso que ela queria, deveria ter feito. E não fazer essa palhaçada aqui. Agora ela vai responder processo. Vamos dizer, né? Vai se sujar, porque ela vai responder um inquérito policial, a ficha dela vai estar suja e vai perder alguns direitos. Tu já imaginou uma mulher que está respondendo um processo por uma coisa dessa aqui? Será que alguém vai querer estar perto dela agora? Não, né? Então pronto. Presta atenção, tá, criatura? Pelo amor de Deus. Antes de mais nada, dá valor à tua vida. Não é uma amizade. Um negócio desse aqui, sai de perto. Tá? Toma cuidado na tua vida. Tá aí o exemplo, viu? E aqui também diz que a justiça concede liberdade ao padre Ayrton Freire após quase 3 anos. Né? Todo mundo se lembra da história do padre Ayrton Freire. Eu também falei aqui na época quando a gente não estava com vocês aí de Igaraçu. Mas foi uma novela também, né? Esse caso do padre. E aí a mulher voltou com o processo, seja lá o que fosse, né? Então, olha. A Justiça de Pernambuco revogou a prisão domiciliar do padre Ayrton Freire, investigado por acusações de, vamos dizer, né? Ele tentou mexer lá com a mulher, aquela história toda. Assim disse, né? E determinou sua liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares. A decisão foi proferida ontem pelo juiz Guilherme Oliveira da Silva Gonçalves, que entendeu haver excesso de prazo para a instrução processual. O padre estava em prisão domiciliar desde julho de 2023, após ter sido, vamos dizer assim, detido preventivamente no âmbito das investigações. A decisão acontece cerca de 4 meses depois dele ser absolvido em uma das ações penais que responde. É como se diz, né, rapaz? Essas coisinhas assim que envolvem esses casos tipo padre, eu vou dizer para você, isso é tão complexo. É aquela coisa, é a palavra da mulher, é a palavra do cara, é não sei o quê, e é uma confusão. Eu vou dizer para você assim, totalmente desnecessária. É por isso que eu digo assim, né? Eu ando com a minha bolsa aqui na minha frente, porque qualquer coisa, minha bolsa é o meu instrumento de defesa. É a minha melhor câmera. Ah, mas ele estava mexendo comigo. Como é que eu vou mexer com a senhora se minha bolsa estava na minha frente? Lembra o caso da academia, né? Pois é, né? Tá rolando que isso é esse negócio da academia. Mas se o povo fala de que os hospitais estão abandonados, que não sei o quê, escuta isso aqui. Campo de futebol esburacado, mobiliário desgastado e banheiros infiltrados. Ah, isso aí deve ser aonde? É na escola do governo. É não, neném. Esses são alguns dos problemas apontados pelos usuários do Parque de Santana, perto do Shopping Plaza, lá em Casa Forte, cuja administração foi concedida ao Viva Parques do Brasil em 10 de março do ano passado. Com duração de 30 anos, a concessão viabilizada pela Prefeitura do Recife também delegou à empresa a responsabilidade de gerir os parques da Jaqueira, Apipucos e Dona Lindu. Um usuário antigo do Parque Santana, o auxiliar de enfermagem Ribson Alves, ele relata o desconforto ao utilizar o sanitário do equipamento. Ele diz aqui, né? Tem alguns buracos no teto e bastante infiltração nos dias de chuva, o que também compromete a limpeza. Acho que esses banheiros precisam de uma reforma. Pois é, né? E lá no discurso das campanhas para governador, tá dizendo, não, porque a Raquel entregou a Compesa para iniciativa privada, que não sei o que, é o resultado aqui, ó. Será que está assim no Parque da Jaqueira? O Parque da Jaqueira eu vi que está em reforma, um bocado de coisa, cheio de tapume. Tiraram uma pista disso, fizeram aquilo, fizeram um monte de coisa. O Dona Lindu, né, a gente já falou aqui da situação também, que lá está tendo alguns eventos, algumas coisas, né? Pois é, eu não vou nem continuar aqui. Mas será que a prefeitura respondeu? Em entrevista ao Diário de Pernambuco, logo após vencer a licitação para administrar os parques concedidos pela prefeitura, Daniel Silvani, sócio da Viva do Brasil, disse que a empresa planejava reformar o campo de futebol do parque
E o plano seria de adequar o equipamento aos padrões da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Tá bom. Ele ainda prometeu investir em câmeras de monitoramento para aumentar a segurança. E dentre os planos foram citados a construção de um centro comunitário com biblioteca digital, coworking, né? Coworking, para você que não sabe, é um lugarzinho que o pessoal vai ligar seu notebook e vai fazer suas coisas de trabalho. Um centro de formação e uma sala de aula para possível contratação e treinamento de pessoas que moram na região. E aí a Viva Parques disse em nota que os investimentos de infraestrutura no Parque Santana, aquela conversinha fiada, né? Aí tem 2 bilhões de reais em obra executada, destacando-se a reforma completa de todos os banheiros. Reforma completa de todos os banheiros. Tem a foto aqui do banheiro, parecendo mais o Acerte ou Caia de Tom Cavalcante. O campo aqui está parecendo mais o campo de várzea de linha do tiro. Bem, eu sou jornalista, eu preciso terminar, né? Eu preciso dar o direito de fala do outro para se defender, né? Então, são citadas como obras em andamento a instalação de uma cobertura na esplanada central e reforma completa das quadras, demarcação e pintura das grades, pista de caminhada e pórticos de entrada. Para este ano, a concessionária promete realizar a revitalização completa do campo. E segundo a empresa, desde o início da concessão, ela já desembolsou mais de 4 milhões de reais em despesas operacionais, que serão repassadas para você, que frequenta os parques. Ai, Jesus. Olha, eu vou dizer para tu, viu? Cada coisa que a gente escuta, eu fico pensando assim, né? Meu Deus do céu, deixa eu calar, porque às vezes tem certas palavras que a gente fala e fica complicado, muito complicado. Tem coisa que eu não vou me estressar, não vou tomar esse infantil hoje, prometo que não vou tomar esse infantil. E bem, a polícia aqui, ela desarticula um negocinho de golpe, vamos entender isso aqui. Foi divulgado ontem a prisão de 13 integrantes de uma organização responsável por fraudes de falsos investimentos em operação Mirage, em operação denominada Mirage. Não é? Que chiqueza, gostei do nome. No último dia 15 de julho, os policiais localizaram, hoje eu estou meio empreguete, né? Sai dele. Um escritório que funcionava como uma verdadeira central de articulação, né? O grupo simulava operações de criptomoedas, bolsa de valores e outros ativos financeiros. O Tigrinho tá perdendo para isso aqui. Até prejuízos milionários. A justiça já converteu todas as prisões em preventivas. Sem qualquer identificação externa da empresa, a central de golpes contava com o isolamento acústico, dificultando a percepção das atividades. Já dentro do imóvel foi constatada uma estrutura semelhante a um call center, equipada para a captação de vítimas em larga escala. Imagine você, a delegada do caso disse o seguinte: fomos procurados pela família da vítima, essa pessoa teve que ser convencida a cessar os investimentos, ou seja, parar com o processo, pois já tinha perdido um valor de aproximadamente 1,5 milhão de reais. E a partir disso, começaram a se aprofundar nos fatos. E olha aqui, sabe o que é que o pessoal fazia para conquistar o povo, para desembolsar o dinheiro? Eles permitiam que as vítimas realizassem pequenos saques, correspondentes a falsos lucros, utilizando, na verdade, recursos que vinham do próprio valor investido. Sabe aquele negócio, invista na caixinha de não sei o quê, e quando dá fé o resultado, não dá nem R$2 de lucro? Tipo isso. Esse artifício fazia com que os investidores acreditassem na rentabilidade do negócio e aumentassem progressivamente os aportes financeiros. Ou seja, né, a gente tem um problema seríssimo cerebral que diz assim: pô, eu estou ganhando, então eu vou continuar jogando. Tu tá me entendendo? Pois é. E aí os investigadores, para fechar a informação, eles também encontraram quadros com metas mensais de arrecadação e giravam em torno de R$800 mil.
além de documentos e materiais que indicavam o planejamento da transferência de base operacional para o México, incluindo passagens aéreas e outras programações para poder debandar para lá. Imagine você. Ai, meu Deus. Tá vendo tu, criatura? Olha, eu vou dizer para você. Dinheiro fácil não aparece em lugar nenhum. Se você não sair todo dia para trabalhar, você nunca vai ter dinheiro na vida. Sabia? Te lembra desse detalhe, tá? Então não inventa a história de dizer assim, eu vou investir em fulano, eu vou investir em cicrano, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque depois olha o resultado aí. O único lugar que tu, inclusive tu, que é comerciante, deveria investir é na Rádio Igaraçu. Isso aí sim. Viu? A Rádio Igaraçu tá falando aí, ó, sobre o teu comércio, o pessoal escutando, indo na tua loja comprar, dizer, eu escutei no programa da Vera, eu escutei no programa do Forró. Tu me entendeu? Aí sim vale a pena, tá? Mas essas historinhas da carochinha de dizer que tu vai ganhar R$1 milhão, meu filho, só o SBT que faz isso. Viu? E para fechar aqui o nosso olhar sobre a cidade, o Ministério Público instaurou o procedimento administrativo, hoje o negócio está carregado, né? Para investigar um grave esquema de extorsão, os brinquedinhos e o comércio irregular dentro do presídio Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro. A portaria assinada pelo promotor de justiça Lúcio Carlos Malta Cabral em 20 de julho, ou seja, agora recente, né, a segunda-feira, detalha um cenário de aluguel forçado de espaços nas celas comandadas pelos detentos. Segundo as investigações, 2 detentos identificados como Renato e Marcos seriam os líderes de uma organização interna. Perdão, me engasguei comigo mesmo. O grupo é acusado de cobrar pelo aluguel de camas e barracos, espaços improvisados nas celas, gerando uma receita de R$50 mil por mês. Além da extorsão, outros presos, contra outros presos, a dupla é investigada por tráfico, ameaças e venda de produtos da padaria da própria prisão. Aí o promotor destacou que, embora os elementos colhidos sejam graves, ainda são considerados preliminares para a abertura de um inquérito civil. Por isso, o Ministério Público decidiu pelo acompanhamento continuado através desse novo procedimento administrativo. E aí? Me diz aí. Tá vendo tu que coisa mais feia? Misericórdia, né? Imagina tu. E não te esquece, hein? A gente vai ficar sem água até sábado, viu? Então presta atenção e a gente vai ter que botar as coisas aí para encher, para guardar água, porque tem um negócio lá do reservatório que vai ser consertado, viu? Então não esqueça disso. Vocês de Igaraçu estão livres, vai ter água aí. Mas a gente do lado de cá, Recife, Olinda e Jaboatão, vamos sofrer um pouquinho, tá? 3 dias sem água. E aqui também, né, tem algumas informações também que eu vou só fazer a manchete aqui. Que um homem foi detido por venda ilegal de medicamentos controlados aqui no Recife. A ação da Delegacia da Várzea apreendeu diversos produtos vendidos em desacordo com a legislação. Ou seja, né, ele estava querendo fazer tipo um iFood de remédio, né, mas sabendo que não pode. Só pode vender remédio quem é farmácia legalizada e autorizada. E a polícia também aqui apreendeu, né, os brinquedinhos aqui no Recife e em Paulista. Eles autuaram, a polícia, né, no caso os policiais, autuaram em ações de vistoria e retiraram de circulação mais de 250 pedras, além de outros brinquedinhos. Você sabe que a gente não pode falar aqui. Então pronto, fechamos o nosso olhar sobre a cidade. Vamos agora dar uma olhadinha no Brasil, porque também tem muita coisa acontecendo. Eita Jesus, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que ainda bem que não é Lula que está falando, não é Bolsonaro que está falando, que simplesmente é a ONU. É a ONU que está falando. O Brasil segue fora do mapa da fome. É isso mesmo que tu escutou. Tu tá com fome, tu tem o que comer, né, criatura?
Pois é. Esse é o, vamos dizer assim, essa informação dita pelo relatório do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo 2026, que foi divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O documento considera dados referentes ao triênio 2023 e 2025, que foi divulgado ontem. O país manteve-se abaixo de 2,5% na proporção da população que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável, segundo o indicador da prevalência da subnutrição, atualizado pela FAO na construção do Mapa da Fome. O relatório também aponta a diminuição da insegurança alimentar severa, chegando a 0,6%. Ou seja, 16.700.000 pessoas deixaram a condição de insegurança alimentar severa nestes 3 anos. E no Brasil, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional integra a estrutura de governança das políticas de segurança alimentar e nutricional, articulando ações de proteção social, transferência de renda, acesso ao crédito agrícola e compras públicas de produção de alimentos em outras iniciativas. Aí aqui existe o tal do contexto. Os resultados brasileiros para esses 3 anos no campo da alimentação refletem indicadores macroeconômicos oficiais do país, divulgados pelo IBGE. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, acumulou altas nos 3 últimos anos. 3,2% em 2023, 3,4% em 2024 e 2,3% em 2025. Ou seja, foi crescendo e depois caiu. A taxa de desemprego para 2025 ficou em 5,6%. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou R$ 2.264 em 2025. Aí agora eu te pergunto, para entender a realidade. Eu vi uma senhorinha no TI Igaraçu catando lixo, catando comida. Eu vi. Por coincidência, eu estava passando para ir para a filinha do meu 1964, que é o TI Igaraçu TI Macaxeira, e fiquei sinceramente preocupado com aquela senhorinha. Eu tinha levado o meu almoço, não comi, e daí eu disse para ela: a senhora está com fome? A senhora já comeu? Ela disse: eu não comi nada ainda. Você sabe, você sente a sinceridade da pessoa. E daí eu olhei para ela e disse assim, eu digo: moça, isso aqui só está meio frio, mas se a senhora quiser, a senhora pede ali para alguém esquentar no micro-ondas e a senhora vai comer tudo direitinho. Até, inclusive, nesse dia eu tinha levado uma macaxeira com linguiça e verdura. E vou dizer para você, tem pessoas que vivem nessa situação não é porque elas querem, não. Lembra quando eu falei da história do mercado ontem? Eu disse que as pessoas só querem o direito de ter a sua dignidade, de poder chegar na sua casa e ter seu pão, chegar em casa e dizer assim, ó, tá aqui, ó, comprei pão, carne, seja lá o que for. Imagine essas pessoas. Isso foi em Igaraçu. Imagine se a gente for andar ali na Rua do Imperador. Na Rua do Imperador, o que tem de gente morando na rua não é brincadeira. É isso que eu quero entender, esse tal de mapa da fome. Será que esse mapa da fome ele só passa em algum lugar e não passa em outro, não? É isso que eu quero entender. Sabe aquela história? Dessa vez não tem brincadeira de Dona Irene, não. Eu estou tentando explicar, estou tentando entender, não. Eu preciso entender se isso é real ou é somente uma pesquisazinha, igual pesquisa eleitoral. Porque quando eu vi aquela senhora catando lixo no TI, eu fico pensando até onde a gente vai. Né? Fazer igual um amigo meu, né? Vai ter um negocinho aqui, viu? Se a União Europeia é parceira do Brasil, né, que inclusive a gente vai começar a fazer a série aí sobre os, vamos dizer assim, né, as coisinhas que está sendo feita aí na amizade, exatamente ela continua tendo aí esse negocinho da carne, viu? Pois é, se tu acha pouco aí a história de Trump, do tarifaço,
A União Europeia ela não vai voltar atrás em relação às normas sanitárias que regulam a importação da carne e os outros projetos, aliás, projeto, né, meu Deus do céu? Eita, sai dele, projeto. Dos produtos de origem animal do Brasil para lá, para as Europa. Né? Porque o povo vai comer os peixes das Europa, né? Viu aí o que aconteceu com a Rayane, né? O desenvolvimento físico, mental e corporal de Rayane vai comer peixe, não vai comer carne. A carne do Brasil, vê o resultado do Brasil. Não deixou quieto, eu com minha brincadeira, né? A informação foi confirmada pelo embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, em entrevista ao portal de notícias G1 divulgado ontem. A Irlanda ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. E segundo ele, as exportações brasileiras poderão ser suspensas a partir do próximo dia 3 de setembro, caso o país não cumpra os requisitos exigidos pelo bloco. O diplomata explicou que as regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária estão em vigor há anos e foram amplamente discutidas com autoridades brasileiras. Então vai ser aquele negócio, meu filho. Tu tá achando um pouco o tarifaço de Trump? Agora tem aí, ó, os parceiros barrando a carne. Quem vai gostar disso é nós, né? Porque aí vai ter carne para todo mundo, vai ter picanha, companheiro. Ai, meus deuses. Tem uma outra coisinha aqui que a gente precisa saber, depois do mapa da fome, depois de não sei lá o quê. Inclusive tem um negocinho aqui sobre o Pix. Né? Isso aqui, ó. Tu acredita que o Pix está causando ciúme mesmo, não só nos Estados Unidos, né? Vamos saber dessa história aqui direitinho, porque o Pix chegou e tá aí, né? Tá abalando, tá parecendo a loura do Tchan. O Pix brasileiro virou um dos alvos do governo dos Estados Unidos, entre outros motivos, por desafiar o controle financeiro de Washington sobre a estrutura brasileira de pagamentos eletrônicos. A avaliação é de especialistas em economia e relações internacionais consultados pela Agência Brasil. A razão do governo de Donald Trump para incluir o Pix entre as justificativas do tarifaço seria, em primeiro lugar, geopolítica e não estritamente eletrônica, aliás, econômica, motivada pela concorrência com as empresas dos Estados Unidos. E ainda tem mais, viu? Professor de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Maicon Cláudio da Silva, destacou que o ataque ao Pix tem relação direta com a perda do poder e controle dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro do Brasil. Ele disse que esse tipo de medida deixa evidente que os Estados Unidos não querem perder esse poder que eles têm hoje sobre o sistema financeiro em boa parte do mundo. Não à toa, a China não usa Visa e Mastercard. Eita, eu uso Mastercard no bem. Ela tem sistemas próprios. E isso tem a ver com uma maior soberania e autonomia deste país. Pois é, soberania, tudo bem, né? A gente sabe lá, eu já expliquei para vocês a história do G20, do G7. Mas, quando você tem essa liberdade econômica, é tão simples, né? O pessoal dos Estados Unidos também fazer o seu Pix. Seria tão simples isso, né? O Brasil, quem foi que fez o Pix, criatura? Quem foi? Ah, tá, isso. Vai dizer que foi o outro, viu? Então, aí eu vou dizer pra você, simplesmente é só você fazer também. Tão simples isso, né? Aí fica lá, não, porque a implicância é por ela, ou sei lá o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é tão simples. Existem as pessoas que são inspiradoras, existem coisas que são inspiradoras. O Brasil, por ter criado o Pix, o que acontece? Foi feito no governo de Bolsonaro. E aí? Então pronto, aproveita, bota lá a culpa em Bolsonaro também, porque tu tá usando o Pix por causa dele. É engraçado isso, pelo amor de Jesus. Então aí fechamos o nosso noticiário do Brasil e do mundo. E vamos dar aquela passadinha no nosso clube, né? Pra saber como é que tá a novela, rapaz. Ô, Jesus. Pois é, vamos dar uma passadinha lá em Náutico Esporte Santa Cruz.
Eita, Lele, pois é, menino. Deixa eu descer aqui para o submundo do site. Ex-presidente do esporte, Yuri Romão, rebate a atual gestão sobre a operação envolvendo LFU. Ai, Jesus, meu Deus. Santa vende mais de 13 mil ingressos para o duelo contra o Figueirense pela Série C. E ainda diz aqui, o Náutico... Pois é, rapaz, continua essa história aí de L dos Anjos. E ele diz aqui que confirma a reintegração de Dodô e indica nova escalação. Bem, membros das organizadas, né, fizeram um protesto ontem, inclusive até o próprio Pedro Luiz também já reforçou. E agora fechamos o nosso noticiário e vamos conversar, né, criatura? Eita, Lele, maravilha! Pois é, hoje eu quero fazer uma coisa diferente, né? Eu quero refletir com vocês sobre um versículo bíblico que, assim, né? Hoje eu botei no sorteio. Eu digo, vamos lá, vamos falar de um versículo hoje da palavra de Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Paulo Xavier, o que quer dizer isso aqui? Me faça entender, que eu estou querendo entender. Eu estou igual o eunuco lá com o Filipe. Filipe chegou, explicou e depois Filipe foi arrebatado. Você sabe o que é quando as pessoas dizem assim: ah, fulano está diferente, fulano era tão grosseiro, fulano era tão ignorante, fulano era tão desse jeito, agora fulano mudou. É isso aqui. Sabe o que é aquela coisa das pessoas dizerem, tipo, ah, eu vou morrer igual a Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou crescer assim. Eu sou ignorante, ninguém me muda não. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus, o poder de Deus, ele pode mudar corações. Eu vou dizer para você, mesmo eu tendo um coração de carne, eu tinha um sentimento de dizer assim, né? O meu tio que participou lá, né, da história sobre a minha avó, que fizeram muito mal à minha avó, e eu dizia assim, até pro meu tio que mora aqui comigo, eu disse assim para ele: quando o tio vier aqui, eu vou botar ele para fora, digo nada a ele, eu vou pegar ele. Teve uma vez que eu tive uma dor de barriga, fui dormir e não vi meu tio chegando. E recentemente, domingo, meu tio tinha chegado aqui com meu primo, com o netinho dele, né, com a esposa. E quando eu vi o meu primo entrando com o filhinho dele, sabe aquela coisa assim do tipo, Papai do Céu tirou tudo de ruim que tinha no meu coração? É isso. Às vezes a gente pensa em se vingar, a gente pensa em dar aquela resposta amarga, a gente pensa em dar as coisas da mesma moeda, né? O amor com amor se paga. Mas Papai do Céu, ele tem o poder de transformar os corações. E daí eu cheguei para o meu tio e disse para ele, eu disse, eu estava pronto de me colocar para fora, mas papai mudou todo o quadro. Então é isso que está se falando aqui em Ezequiel. Que Papai do Céu, ele pode mudar corações. Sabe quando a gente ora, quando a gente diz assim, papai, faz justiça. Não queira se vingar, queira justiça. E aí o que vai acontecer? Ah, papai mudou o quadro todo da situação. Então, eu vou dizer para você, que no seu coração, que na sua oração, Papai do Céu possa transformar aquilo que você precisa, aquilo que você tem que tirar, sabe? Porque é aquilo que está te causando mal. Sabe por que as pessoas hoje estão tão doentes, psicologicamente, fisicamente? Porque estão guardando mágoa no coração, estão guardando sentimentos negativos. E eu digo para você, hoje eu estou na fase da minha vida que eu quero que tudo de ruim não se acumule na minha vida. Que tudo de ruim desapareça. E é isso que também eu quero dizer para você. Como eu falei ontem, né, a palavra ela não tem o mesmo poder que o exemplo. Então, quando eu peguei esse versículo aqui, eu pensei logo na situação que aconteceu comigo no domingo. E quero dizer para você, tá?
Viva feliz, se liberte de tudo de ruim que lhe aprisiona. Seja feliz, é um direito seu. Bora, terminei o programa, obrigado por hoje. Amanhã a gente se fala na permissão do Papai do Céu. Cheiro no seu coração. E tu sabe, né? Hashtag viva a nossa amizade. Tô indo. Mas a gente volta, se Deus quiser.